Impression in Black da Casa Eudora causa mesmo uma boa impressão? Não sei. E novamente sejam todos muito bem-vindos mesmo aqui no canal Wesley Dicas. Muito obrigado a você que já faz parte dessa turma que dá maior força aqui para o nosso trabalho. Se você é novo aqui, considere se inscrever no canal, fazer todo esse procedimento que ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Desde já, agradeço a sua presença e a sua participação. Bem, tá aqui o frasco Impression in Black. Para quem não sabe, a linha Impression é talvez ou seguramente a mais importante da Casa Eudora, no sentido de ser uma das linhas premium ou a linha mais premium da casa, competindo ali talvez com a linha Club Six, que também é de grande qualidade e de grande destaque para a casa. Linha Impression são 4 perfumes, se eu não me engano. Este é o Impression in Black, que é o segundo, né, perfume da linha, e o primeiro Flanker. Além dele, né, e do tradicional, tem também o Audaz e o Legend. Então são 4 perfumes, se eu não me engano. Se tiver mais, eu não sei, por gentileza, coloca aqui. E vamos falar um pouco da versão Black, Impression in Black, tá? Tá aqui a apresentação. Gostaria de mostrar para vocês, principalmente pela questão que eu achei bem legal, que é a tampa. Olhem só, a tampa tem uma espécie assim de impressão digital. Né? A tampa, né, para te falar a verdade, né, dizer a verdade a vocês, eu dei uma estranhada no início. É um frasco cilindro, um frasco ok, mas a tampa eu achava assim um tanto quanto exagerada. Mas assim, coisa besteira, né? Besteira é só um detalhe, logo você se acostuma. E o frasco, ele é menorzinho, né? Então assim, a tampa ela dá uma dimensão muito maior para o frasco. E um outro detalhe, né, que eu faço questão de mostrar para vocês, que algumas pessoas apontam e eu achei interessante, é este fundo aqui, ó, que ele se parece com uma espécie assim de coroa de relógios, sabe? Aquele design de relógios, principalmente os relógios analógicos, de ponteiro, né? Então eu acho interessante, embora não seja nada especial, a estranheza inicial que eu tive com a tampa, mas acabei gostando, principalmente essa questão da impressão digital, que tem tudo a ver com a linha Impression no seu nome e no seu conceito. Quando a gente se propõe a falar de Impression, né, no caso aqui o Black, não tem muita escapatória. Né? Vou deixar aqui, por exemplo, a pirâmide olfativa, né, a lista das notas, mas assim, falando de percepções pessoais, e isso é uma coisa meio que geral, e eu não posso discordar disso. Qual que é a primeira impressão e a primeira associação que a gente faz? Sim, cheiro de Coca-Cola, cheiro de refrigerante de cola, né? Tem aquele cheiro efervescente, aquele cheiro assim, especiado doce, enfim, todo aquele cheiro, né? Quase que o aroma, né? Quase que a degustação da Coca-Cola. Mas tem sim esse, digamos, acorde, né? Porque apesar de toda essa extensão, toda essa listagem da pirâmide olfativa, todas essas notas, não, eu acho que não tem para onde fugir, não tem muito para onde fugir. Você vai acabar sentindo, sim, aquele cheiro de Coca-Cola. Eu digo você, mas assim, a maioria das pessoas sentem, eu não sou a exceção. Né? Sinto sim, o principal desse perfume é o cheiro de Coca-Cola. Diria que é um cheiro de Coca-Cola associado a uma espécie assim, de camurça, de couro, né? Porque a composição dele vai nessa onda. Né? Tem ali a noz moscada com as pimentas que certamente dão essa impressão de frescor e ao mesmo tempo essa ideia de uma degustação de um refrigerante de cola. Né? No caso a gente fala Coca-Cola porque é o principal deles. Né? Então vem junto com esse couro. Tem notas amadeiradas? Tem sim, tem notas amadeiradas, mas o que acontece aqui é que elas para mim não são grandes destaques. Né? Provavelmente, né, certamente, são notas de base, são notas que seguram a onda, como eu costumo dizer, e são notas que vão dar licença para que quem brilha aqui seja o couro, seja uma parte um pouquinho esfumaçada, mas não tem nada assim muito exagerado. Então, a maior impressão do Impression in Black, para mim, é essa espécie de olfato assim, de Coca-Cola, junto ali com couro e algumas notas especiadas, principalmente noz moscada e as pimentas. Impression in Black é um eau de parfum, como toda a linha, tá? Esqueci de mencionar isso antes. É um eau de parfum. Assim, gente, na prática, né? A gente sempre costuma falar, mas vamos falar um pouco aqui.
Na prática, a questão de concentração, eau de parfum, eau de toilette, enfim, parfum, né, tem vários tipos de concentração, como a gente sabe, dos óleos essenciais. Eu acho que na prática a coisa ali que se revela. Por exemplo, esse perfume para mim, ele não tem má fixação, ele tem uma boa fixação. Vamos colocar aí uma média de 7 horas. Porém, ele se manifesta um perfume mais intimista. Para mim, ele é um perfume mais intimista, assim, traz um ar mais de elegância, né? Digamos assim, que ele traz uma coisa mais discreta. Não percebo que ele exala muito, que ele projeta muito, mas ali dentro de uma hora, ele fica ali, ele cumpre seu papel. O papel é esse que eu falei que, para mim, nas minhas experiências, ele se mostra um perfume mais intimista. Então, como eu estava falando assim da questão da concentração, por ele, né, não só ele, mas toda a linha Impression da Eudora ser eau de parfum, eu acho muito interessante a gente levar em conta na prática. Por exemplo, falando aqui, sem sair da casa Eudora, sem sair da questão da própria marca, pega aí perfumes da linha Club Six. Né? Eu vou dar um grande exemplo, talvez maior, o Voyage, que é considerado Del Colônia, né? Desodorante Colônia ou eau de toilette. Então, assim, para mim ele gruda mais, ele fixa mais, exala mais. Por quê? Apesar de ser considerado, ou talvez realmente ter uma concentração de eau de toilette, ele apresenta notas, digamos que são mais pesadas, são mais concentradas. Né? Concentrada no sentido de que naturalmente são notas que se mostram mais presentes. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Impression Black, sendo um eau de parfum, né, toma um pau de um eau de toilette que é o Voyage. Então isso é normal, gente. Isso é uma coisa comum. Não é porque o perfume é eau de parfum que ele te garante que a fixação e a projeção vai ser uma maravilha, né? Tanto é que depende de vários fatores, a gente já sabe disso, mas, como eu estava dizendo, não garante. Né? O eau de toilette, que geralmente é considerado uma das concentrações mais baixas, a depender da fragrância, né? Bem como a linha Malbec também é considerada Del Colônia ou de toilette, né? Por exemplo, dá um pau em muitos eau de parfum no sentido de fixação, projeção, enfim, do desempenho de um modo geral. Então aqui, nesse caso, o desempenho para mim como eau de parfum não funciona se a minha ideia fosse fixa de que um eau de parfum garante uma excelente fixação. Então para mim, o Impression Black, ele se a gente fosse imaginar que ele fosse um perfume importado, eu acho que ele seria um perfume ali da Casa Montblanc. Embora eu acho que ele é muito mais presente, se mostra muito mais, um desempenho muito melhor do que a maioria, se não todos, os perfumes da Montblanc. Mas é só para dar uma ideia de que esse perfume se mostra um perfume mais classudo, mais discreto, né, mais intimista, porém tem sim uma boa fixação. Para muitas pessoas ele fixa muito mais, mas para mim, eu digo a vocês que minha experiência, minhas impressões, são de que ele é um perfume mais intimista. A conclusão, gente, é um perfume sensacional. Eu acho que o cheiro dele é muito bom. Para mim, um dos melhores perfumes nacionais, um dos grandes destaques da Casa Eudora. Eu gostaria que fixasse um pouco mais, que projetasse um pouco mais, mas aí é uma questão pessoal, é uma questão que nem sempre bate com a nossa pele e nossas condições fisiológicas. Então pode ser que você, ao experimentar Impression Black, tenha uma outra sensação. Talvez seja um perfume mais presente. E novamente, não é um perfume apagadão, só é um perfume intimista, mas que eu recomendo muito. Perfume bem interessante, eu acho que dá para usar como assinatura também, tendo em vista que ele não é tão invasivo, e é um perfume muito, muito interessante que vale a pena conhecer, caso você não conheça. Tá aqui, indico para vocês, Impression in Black. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like, se não deixou, tá? Muito obrigado por chegar até este ponto do vídeo e até o nosso próximo encontro.